Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A sintonia da cidadania. Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Muito bom dia, 8 horas da manhã, nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Está no ar mais uma edição do Painel Eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, que traz o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, os debates e votações dos parlamentares. O painel eletrônico é transmitido em Brasília pela Rádio Câmara em 96.9 FM e na rede legislativa de rádio, composta por mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o país. Somos transmitidos também por rádios parceiras que estão conosco no painel eletrônico e também em outros momentos da programação da Rádio Câmara. Estamos ainda no YouTube, no endereço da Câmara dos Deputados, que é câmara.leg.br/YouTube. Você tem imagens desta transmissão ao vivo e pode fazer o seu comentário sobre os temas que estamos debatendo aqui, sobre as nossas entrevistas e as nossas reportagens. Estamos ainda no seu smartphone, se você baixar o aplicativo Câmara ao Vivo para ouvir a Rádio Câmara onde você estiver e quando você quiser. Esse aplicativo também tem todas as nossas reportagens e todas as edições dos nossos programas jornalísticos e culturais. Estamos ainda nas redes sociais, digitando @Rádio Câmara no Twitter e no Facebook. Você fica por dentro dos temas aqui do painel eletrônico e dos demais programas da programação da Rádio Câmara. E para entrar em contato conosco, você pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta, fazer o seu comentário, tirar a sua dúvida, mandando uma mensagem para o e-mail radio@câmara.leg.br ou então para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Bom dia, eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você por estar conosco no painel eletrônico nesta manhã de segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Agora são 8 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. No Brasil, apenas 9% dos estudantes concluem a educação básica com diploma de curso técnico. Entre os países na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a média é de 38%. Na Áustria e no Reino Unido, por exemplo, o percentual ultrapassa os 60%. A Câmara instalou comissão especial que vai se dedicar à formação técnica profissional. Os deputados vão analisar uma proposta para modernizar a educação técnica e profissional no país. O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, vai presidir a comissão especial e já está conosco aqui para falar sobre justamente a atuação desse colegiado. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, obrigado pelo convite. É um prazer receber o senhor aqui, deputado. Eu gostaria de começar perguntando se esse projeto, caso seja aprovado depois dessas discussões na comissão especial, ele vai efetivamente ajudar na busca de um emprego pelos jovens brasileiros. Ele não só vai ajudar na busca por um emprego, como ele também vai abrir as possibilidades de ensino técnico. Havia uma visão equivocada sobre o ensino profissionalizante no Brasil, que entendia o ensino profissionalizante como se fosse a alternativa dos pobres, como se fosse algo excludente do ensino superior. E nós estamos corrigindo essa distorção. Você citou alguns países que têm fortalecido seu ensino técnico há muito tempo, e uma característica comum a esses países é que o ensino técnico não é uma opção excludente do ensino superior. Eles são complementares. Pode ser que o estudante não faça ensino superior e consiga empregabilidade, mas se ele quiser também, ele pode avançar. Então, nós estamos, por exemplo, permitindo que o estudante que fizer ensino técnico profissionalizante presencial vai poder usar na universidade os créditos correspondentes a 400 horas aula. Então, você torna o ensino profissionalizante sinérgico com outras possibilidades de avanço na trajetória do estudante, né? No aperfeiçoamento desse profissional. Então, eu estou muito satisfeito porque, finalmente, a gente abandona uma visão elitista do ensino técnico que sempre vigorou no Brasil desde a industrialização na era Vargas, e a gente agora avança no sentido
de dizer que a educação ela está integrada, que o ensino médio pode se conectar com o ensino superior e que o ensino profissionalizante pode não só permitir a empregabilidade, mas também abrir horizontes para uma vida acadêmica próspera. Agora, deputado professor Israel Batista, essa proposta ela não mexe apenas com a legislação relacionada à educação, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas ela também avança um pouquinho sobre a consolidação das leis do trabalho. Esse trabalho da comissão vai ser, então, um trabalho complexo por conta disso? Vai ser um trabalho complexo, nós vamos avançar em diversas legislações, nós vamos permitir que a educação profissional técnica de nível médio possa ser oferecida em articulação com a lei do aprendiz, e é nesse sentido que a gente afeta, né, as leis do trabalho. A gente permite uma maior integração empresa-escola, a gente permite que o estudante do ensino médio já vivencie essa experiência no ambiente de trabalho, no mundo do trabalho. A gente está fazendo uma série de transformações importantes nessa legislação. Por exemplo, nós estamos alterando a lei do benefício de prestação continuada para que ele deixe de contar no cálculo da renda familiar per capita os rendimentos decorrentes de bolsa de iniciação científica, de monitoria, de atividade de extensão e pesquisa, do Bolsa Atleta, né? Então, esse é um dos exemplos de como essa legislação é abrangente e do tamanho do desafio que a comissão especial vai ter no Congresso. Agora, deputado professor Israel Batista, o senhor tocou num ponto bastante interessante, que é essa possibilidade do estudante já vivenciar uma experiência que una educação e trabalho. Nesse sentido, deputado, como é que vai ser a participação das empresas, tanto na formulação quanto na aplicação dessa nova lei, caso ela seja aprovada? As empresas elas vão ser importantes, mas nós vamos ter uma forte responsabilidade do próprio Estado. Então, há um compartilhamento dessas responsabilidades. Não, a empresa ela vai ser incluída, vai ser possível que haja essa interface maior, esse intercâmbio maior. Mas o que nós estamos fazendo aqui é trazer para o centro da organização o governo federal, por exemplo, né? Agora nós estamos estabelecendo que a oferta da educação profissional técnica e tecnológica tem que considerar as características e as tendências do mercado de trabalho local e regional, para que a gente não tenha aqueles cursos discrepantes, né, que não geram empregabilidade em certas cidades. Vai ter que considerar as estratégias nacionais de desenvolvimento e crescimento também. Não pode ser algo voluntarioso, tem que ser algo feito dentro de um planejamento. Vai pensar também no impacto das inovações científicas e tecnológicas no futuro do trabalho, no futuro do emprego. E o que eu penso que traz de vez o executivo, especialmente o governo federal, para dentro dessa estratégia, é que ele se torna competente para fazer o mapeamento das demandas, Márcio, de cada região. Quais são as tendências do mercado de trabalho nas regiões brasileiras? Quem sabe disso, quem tem uma visão privilegiada, que está em cima para ver todo o país, é o governo federal, né? Então, nós temos esses pontos que, apesar de nós estarmos trazendo o mercado, ouvindo o mercado, ao mesmo tempo nós estamos distribuindo para os entes federativos as responsabilidades de planejamento, né? Então, eu acho que isso, para mim, é o mais essencial. Agora, outra coisa que eu acho que vai ser revolucionária é essa possibilidade que nós temos de amarrar o ensino técnico profissionalizante também ao ensino médio, né? Nós vamos permitir o aproveitamento das aulas, né? Nós vamos permitir o aproveitamento das horas de trabalho e aprendizagem para integralização da carga horária do ensino médio até o limite de 200 horas por ano, ou seja, é a primeira vez que o país está tomando atitudes reais
para tornar o ensino técnico profissionalizante mais atrativo e alterar essa realidade em que menos de 10% dos estudantes brasileiros acessam essa modalidade de ensino. Então, para mim, esses são os pontos essenciais desse projeto. Pois é, deputado professor Israel Batista, eu lembro de uma conversa nossa no ano passado sobre a necessidade de aprimoramento do profissional brasileiro na área tecnológica, por exemplo, na área de trabalho com dados, o mundo digital, em resumo. Essa também vai ser uma preocupação do trabalho da comissão? Vai sim. Nós queremos fazer uma educação profissionalizante que respeite as características regionais, mas, ao mesmo tempo, nós queremos que esses estudantes sejam capazes de fomentar um aumento da qualidade da força de trabalho para que o Brasil possa ter a oportunidade de ingressar no universo da Revolução 4.0, que é essa revolução informacional. Então, ao mesmo tempo em que a gente respeita as realidades locais e entende as cadeias produtivas regionais, a gente também abre oportunidades para que esses estudantes transformem essas cadeias produtivas, modernizem essas cadeias produtivas e ajudem o Brasil a ingressar nesse novo século da revolução informacional. E, deputado professor Israel Batista, a gente já tem alguma perspectiva do crescimento desse segmento dentro da educação, até que ponto a educação profissionalizante pode se estender e atingir jovens em todas as regiões do país? Nossa perspectiva é que cresça bastante depois que a gente organizar essa oferta de ensino. E essa é a missão da comissão especial nesse momento, é organizar. Porque nós precisamos fazer com que as diversas leis brasileiras que tratam desse assunto sejam convergentes. Hoje, o que nós temos é uma confusão jurídica, uma confusão que deixa os estudantes inseguros. É como se o ensino técnico profissionalizante fosse um caminho definitivo e que te impede de continuar. E agora a gente está transformando isso. Estamos ligando essa lei do aprendiz, estamos transformando as regras de ensino profissionalizante e técnico para que eles possam convergir, por exemplo, com a proposta do novo ensino médio, que já está em vigor, né? Nós estamos mostrando para o estudante que entrar no ensino técnico não significa para ele uma sina de que ele jamais poderá entrar na universidade. Pelo contrário, ele vai aproveitar os créditos na universidade. Então, você observa que essa lei torna atrativo o ensino profissionalizante, né? Desmonta aquele olhar de superioridade que parte da elite brasileira lançava sobre os estudantes do ensino técnico, ou seja, são mão de obra qualificada para tocar as lavouras. Essa é a verdade sobre o ensino técnico no Brasil, é mão de obra qualificada para trabalhar nas multinacionais montadoras de veículos, e não é isso que o Brasil quer, né? O Brasil quer pessoas capazes de, já no ensino médio, produzirem conhecimento, terem boa qualidade de mão de obra e terem perspectiva de futuro, fazendo o ensino médio técnico e podendo, inclusive, quem sabe, se quiserem, chegar ao doutorado. Por que não, né? Então, ao invés de ser um caminho em que você opta pelo caminho do profissionalizante e abre mão de toda uma perspectiva de futuro, né? Agora não, agora o profissionalizante passa a ser parte dessa construção de possibilidades futuras. E aí, é claro, Márcio, nós estamos também melhorando a qualidade, porque nós vamos estabelecer a realização de avaliações nacionais periódicas para os cursos profissionalizantes, que ainda não existem, né? Nós vamos tratar, por exemplo, de quantos tipos de profissionalizantes existem para a gente definir como fazer essa avaliação. Nós estamos buscando assessoria, buscando ouvir os setores mais diversos da sociedade que têm experiência com esse assunto. Nós estamos avançando também na pesquisa de experiências internacionais, e eu acredito que isso vai ser muito positivo para o país. Pois é, deputado professor Israel Batista,
Quais são os próximos passos da comissão? O que a comissão já planejou de fazer? Ouvir a sociedade, ouvir os setores que trabalham com a educação? Como é que está o organograma, o cronograma da comissão, melhor dizendo? O cronograma ainda não está pronto, porque a comissão foi instalada no final da semana passada, né? E nós já estamos agora com a primeira reunião agendada para a apresentação desse cronograma. Faltam alguns ajustes, mas a ideia é que a gente comece as reuniões com audiências públicas. Para quê? Para que a gente possa submeter o texto à avaliação da sociedade, coletar o feedback da sociedade e depois trazer um relatório aperfeiçoado que tenha ouvido muitas autoridades técnicas sobre esse assunto, para que a gente possa avançar. Os prazos estão correndo regularmente, né? 5 sessões de plenário para apresentação de emendas e assim por diante, como são os prazos regulamentares mesmo. E agora o texto está passando por essa avaliação. Logo, nós vamos apresentar publicamente, inclusive usando o apoio de outras estruturas da educação, como a Frente Parlamentar Mista de Educação, todo o plano de trabalho da Comissão Especial. E nós estamos fazendo com que as frentes ligadas à educação, ligadas ao trabalho, à profissionalização, à economia digital, participem ativamente conosco da divulgação dessa comissão especial para a gente atrair mais pessoas. Então, nós já estamos muito bem articulados com todas as frentes do Congresso Nacional que tratam desse tipo de assunto. Muito bem, nós conversamos então com o professor Israel Batista, deputado do PV do Distrito Federal, ele que preside a comissão especial que vai organizar, né, a formação técnica profissional no país. Deputado, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui no painel eletrônico e também quero desejar ao senhor e aos demais integrantes da comissão muito sucesso na condução desses trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, grande abraço. Muito bem, conversamos então com o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal. Agora são 8h16 pelo horário de Brasília. Os deputados devem votar nesta semana projeto do governo para mudar as possibilidades de garantias para a tomada de crédito. Além do marco legal das garantias, a pauta pode incluir também medidas provisórias com prazo próximo do vencimento, como a que trata da venda direta de etanol, e ainda propostas indicadas pelos líderes dos partidos. O repórter Cid Queiroz explica o que pode ser votado. Algumas matérias trancam a pauta do plenário da Câmara nesta semana e terão prioridade nas votações. É o que explica o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Nós temos, consequentemente, a possível indicação já na semana que vem de um projeto que tranca a pauta, com urgência constitucional, que é um projeto de lei das garantias, que é o 4188, e as medidas provisórias. A proposta do Executivo muda as regras sobre garantias de crédito. A intenção do governo é facilitar o uso das garantias de crédito, reduzir custos e juros de financiamentos e aumentar a concorrência. Com o mesmo objetivo, está na pauta uma medida provisória que reduz as taxas cobradas pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O relator da matéria é o deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo. Hoje nós temos no Brasil cerca de 15 mil agentes autônomos de investimentos. Enquanto nos Estados Unidos nós temos cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas trabalhando nesse setor e nesse segmento. E um dos fatores que inibem a participação maior de jovens recém-formados nesse segmento é principalmente a alta taxa cobrada pela CVM, que chegava a cobrar até o ano passado cerca de R$ 2.500 por agente, uma taxa bem superior à taxa já absurda cobrada pela OAB, que é a mais cara também do nosso Brasil. Outra MP com prazo se esgotando é a que permitiu que a regulamentação de novas regras para o varejo de combustíveis seja feita por meio de decreto. Para reduzir os preços dos combustíveis, o governo autorizou os postos a comprarem álcool diretamente de produtores e importadores.
Estão prontos para a pauta também o projeto que autoriza a volta do jogo no Brasil e a proposta que aumenta a idade máxima para ingresso de juízes nos tribunais estaduais e federais. No Colégio de Líderes, as bancadas apresentaram suas prioridades para as próximas votações. Entre elas, a proposta que disciplina o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, não imunizada contra o coronavírus, das atividades de trabalho presencial. O projeto que altera o Fundo Nacional de Meio Ambiente para dispor sobre a aplicação prioritária de recursos em projetos de energia limpa e renovável, a proposta que institui a Política Nacional Aldir Blanc de fomento ao setor cultural e a chamada Lei Ator Paulo Gustavo, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais voltadas ao setor cultural. O líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, defende o apoio ao setor cultural. Nós fizemos aquela primeira experiência que, na minha opinião, é de sucesso, que foi a Lei Aldir Blanc 1 e 2. Agora nós estamos fazendo a apresentação da Lei Paulo Gustavo, que é também uma segunda etapa da Lei Aldir Blanc, do ponto de vista de descentralizar o Fundo Nacional da Cultura para os municípios e democratizar os recursos e o acesso e a promoção da cultura no Brasil. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. 8h21 pelo horário de Brasília. Durante a pandemia de Covid-19, o atendimento presencial da ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados foi suspenso, mas os serviços continuaram funcionando. No ano passado, por exemplo, o órgão atendeu 1.784 demandas, com destaque para as reclamações e denúncias, segundo o relatório anual que foi divulgado agora recentemente. E o ouvidor-geral da casa, o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, já está conosco para fazer um balanço das atividades da ouvidoria parlamentar em 2021. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Uma satisfação enorme falar com você e com os nossos ouvintes. Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Bom, eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, a partir do perfil das demandas que foram levadas até a ouvidoria, de que se referem principalmente aos canais de interação da Câmara e à atuação parlamentar. Deputado, o que isso quer dizer? O que o nosso cidadão, o eleitor, está buscando quando entra em contato com os canais da Câmara dos Deputados? O que nós observamos com certa clareza é que o cidadão, no que se refere aos elogios, ele busca, de fato, reconhecer os trabalhos que são feitos, especialmente pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, que, de fato, demonstram uma qualidade excepcional. E no que se refere à atuação dos servidores ou parlamentares, a maioria das demandas são de reclamações, particularmente reclamações que envolvem o uso da cota parlamentar, o uso da verba de gabinete, o uso dos apartamentos funcionais, denúncias ou reclamações essas efetivadas por ONGs, organizações não governamentais, que buscam acompanhar de maneira mais transparente possível os gastos públicos efetivados, particularmente pelos parlamentares brasileiros. Então, deputado delegado Marcelo Freitas, essas reclamações elas acabam sendo uma oportunidade para a Câmara esclarecer o uso, inclusive, dos recursos públicos? Sem sombra de dúvida, algumas das reclamações que são efetivadas, elas não apresentam aquela veracidade inicial em que a aparência permitiu ou induziu a ONG ou o cidadão a chegar àquela verdade. Quando se passa por um confronto dialético em que se apresenta uma análise mais acurada dos fatos, chega-se à conclusão de que realmente aquela irregularidade não acontecia. No entanto, é importante esclarecer que algumas das denúncias efetivadas, elas realmente tinham procedência,
particularmente no gasto do recurso público, o que ensejou, a partir da atuação da ouvidoria parlamentar, na glosa de algumas notas apresentadas e, por consequência, na devolução de recursos ao erário, demonstrando, assim, que a atuação da ouvidoria e a atuação do cidadão foi efetiva no que se refere à má aplicação dos recursos públicos, o que é extremamente positiva para a sociedade brasileira. Com certeza, deputado. Bom, houve uma pequena redução, né, nas consultas à ouvidoria de 2020 para 2021. A pandemia, ela tem atrapalhado um pouco a interação entre a Câmara dos Deputados e a sociedade? Nós observamos que sim. A pandemia ela gera uma certa dificuldade, não obstante os canais de comunicação estarem sempre abertos ao cidadão, mas também existem aquelas pessoas que gostam de procurar, por exemplo, presencialmente aquela unidade, quando da atuação normal ou regular do funcionamento da Câmara dos Deputados. Essa procura presencial, ela reduziu substancialmente, consideravelmente, fazendo com que as demandas sejam efetivadas via de regra por interação, via e-mail, via canal de reclamação da própria ouvidoria ou via ligação telefônica, dificultando sobremaneira na atuação presencial, o que nós consideramos extremamente importante, e a pandemia gerou esse prejuízo, sem sombra de dúvida, tanto a atuação da ouvidoria quanto da participação do próprio cidadão. Agora, deputado delegado Marcelo Freitas, a Câmara dos Deputados, ela costuma trabalhar muito em conjunto com as assembleias legislativas, e no caso da ouvidoria parlamentar não é diferente. Como tem sido o trabalho conjunto, a interação entre a ouvidoria parlamentar da Câmara com as assembleias legislativas? Excelente pergunta, Márcio. Na verdade, a Ouvidoria Geral da Câmara dos Deputados ela tem buscado atuar em estreita sintonia com as assembleias legislativas, sem prejuízo das câmaras de vereadores. E o que nós temos feito? Eu acho que uma iniciativa excepcional que foi efetivada e que vai permitir a ampliação das ouvidorias em todo o país foi a criação das normas modelo. Essas normas modelo, elas permitem um certo cola e copia ou uma certa compilação daquilo que foi efetivado em nível nacional pela Câmara dos Deputados, para que as ouvidorias possam ser criadas de norte a sul de todo o nosso país, implementando, de fato, a Lei 13.460 de 2017 e fazendo com que o cidadão tenha voz e vez nos parlamentos brasileiros. Então, essa interação tem acontecido. Nós temos firmado, para além das normas modelo, acordos de cooperação técnica com outras ouvidorias parlamentares das assembleias legislativas, permitindo, sobre certa maneira, a atuação efetiva dos estados e a ampliação das ouvidorias em todo o território nacional. E agora, deputado delegado Marcelo Freitas, o senhor assumiu a ouvidoria na comemoração dos 20 anos, né, de atuação desse órgão parlamentar e estudou o trabalho histórico que a ouvidoria realizou ao longo desse tempo. O senhor analisa a evolução, como o senhor analisa a evolução dos trabalhos da ouvidoria parlamentar nesses 20 anos? A ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados ela foi criada no ano de 2001. De 2001 até 2021, muita coisa de fato evoluiu. O que nós percebemos com certa clareza? Nós percebemos uma participação mais ativa do cidadão brasileiro. O cidadão tem buscado, de fato, participar, elogiar quando é o caso, mas, acima de tudo, denunciar quando entende que é pertinente. E essas denúncias ou reclamações efetivadas pela Câmara dos Deputados, pelo cidadão à Câmara dos Deputados, ela tem permitido a mudança de hábitos. Aí eu vou citar com certa clareza, por exemplo, aquilo que a gente chama de operação tanque vazio, que foram denúncias efetivadas por ONGs que mostram o mau uso da cota parlamentar, no que se refere, por exemplo, às despesas com abastecimento. E isso tem ensejado em participações ativas da ouvidoria na busca de alteração de normas, de atos da mesa da Câmara dos Deputados. Então, nós observamos com clareza que nesses últimos 20 anos, sem sombra de dúvida, a ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados evoluiu muito em sua atuação e isso tem propagado por todo o país, fazendo com que o cidadão compreenda o papel da ouvidoria no sentido de realmente ouvir e fazer com que a ouvidoria seja uma ponte por onde perpassa os interesses do cidadão e o Poder Legislativo, particularmente a Câmara dos Deputados, no caso concreto que estamos tratando. Pois é, deputado delegado Marcelo Freitas.
Quais são os próximos passos da ouvidoria? Qual a perspectiva de trabalho da ouvidoria daqui para frente? O que nós queremos daqui para frente? Nós queremos que as normas modelo criadas pela ouvidoria parlamentar, elas sejam de fato implementadas pelas assembleias legislativas, pelas câmaras de vereadores de norte a sul do país, que haja mais acordos de cooperação técnica com as assembleias legislativas e que a participação do cidadão possa, não obstante estejamos tratando de uma legislação recente, que a 13.460 de 2017, que a participação do cidadão possa se tornar cada vez mais ativa com os canais de interação das ouvidorias parlamentares e que nós possamos também diminuir o nosso tempo de atuação, dando respostas cada vez mais efetivas em que as soluções de fato sejam implementadas pelos destinatários da ouvidoria e o cidadão, especificamente o cidadão, tenha a certeza de que sua atuação ensejou em boas práticas pelo Poder Legislativo de nosso país. Pois é, deputado, isso tem acontecido hoje quando a ouvidoria dá a resposta para o cidadão. Ele demonstra satisfação com o resultado de sua demanda? O cidadão tem demonstrado, sim, satisfação, tanto que isso tem sido objeto de elogios. Ele realmente reconhece que a resposta tem sido rápida. Contudo, é importante esclarecer que muitas das demandas que são apresentadas à ouvidoria, ela tem como destinatário outros órgãos ou mesmo outros setores da Câmara dos Deputados, o que por vezes dificulta uma resposta mais célere. E esse atraso por parte dos demais órgãos que entregam, por exemplo, à Câmara dos Deputados, faz com que a atuação da ouvidoria seja, por consequência, prejudicada. Contudo, nós entregamos, dentro do prazo legal de 30 dias, 94% de todos os atendimentos, o que nós compreendemos como um resultado extremamente positivo, já que a atuação da ouvidoria, ela por vezes depende, como dito, da atuação de outros setores ou de outros órgãos internos da própria Câmara dos Deputados. Pois é, deputado, delegado Marcelo Freitas, a gente é bastante demandado pela ouvidoria aqui na Rádio Câmara e eu espero que a gente continue sendo e continue dando as respostas satisfatórias para que a ouvidoria se mantenha sempre como esse canal competente de interação entre a Câmara dos Deputados e a sociedade brasileira. Por enquanto, eu agradeço ao senhor pela entrevista e também pelo trabalho da ouvidoria. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Márcia. É importante dizer que quando há reclamações, a gente tem que, de fato, esclarecer as reclamações e, quando há elogios, a gente também tem que publicizar. E tanto a Rádio Câmara quanto a TV Câmara são, vamos dizer assim, as duas partes desse grande gênero Câmara dos Deputados que são sempre elogiadas pelo cidadão. Então, aproveito a oportunidade para de público reconhecer o trabalho da Rádio Câmara e da TV Câmara, trabalho esse que, sem sombra de dúvida, é reconhecido e elogiado pelo cidadão brasileiro. Mais uma vez, nós é que agradecemos ao deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, pela participação aqui no painel eletrônico e pelo trabalho à frente da ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado, excelente semana, excelente trabalho. Muito bem, este foi então o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, aqui no painel eletrônico. Agora são 8h32 pelo horário de Brasília. A proposta de reabertura de parcelamento especial de dívidas tributárias está pronta para voltar para a pauta do plenário da Câmara. Quem informa é a repórter Silvia Munhã. Está pronto para votação pelo plenário da Câmara o projeto de lei do Senado que reabre o prazo para que os devedores da Receita Federal possam aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária, apelidado de Novo Refis. O texto quase foi votado no final do ano passado, mas os partidos não conseguiram entrar em acordo sobre o percentual de descontos. O deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, foi um dos que protocolaram pedidos de urgência para a votação. Ou seja, quem está com esse débito para
para poder facilitar esses pagamentos, jogar um pouco mais para frente, até que nós possamos sair dessa crise profunda, porque se nós não fizermos isso, vai aprofundar ainda mais. As empresas não vão ter condições de pagar, vai desempregar, e isso é muito ruim para o país, que no momento que nós temos que ter gestos para salvar as empresas brasileiras. De acordo com o parecer do relator, deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, o novo prazo de adesão contará da publicação da futura lei até o último dia útil do terceiro mês seguinte e beneficiará empresas e pessoas físicas com débitos vencidos até o mês anterior ao da publicação, abrangendo inclusive pessoas jurídicas em recuperação judicial ou falência e as incorporadoras imobiliárias. Durante os 15 anos seguintes à reabertura do PERT, os débitos incluídos no programa não poderão ser objeto de outro parcelamento especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 8h34 agora, pelo horário de Brasília. Um grupo de deputados e senadores acompanha a partir de hoje as investigações sobre a morte do jovem congolês Moise Kabagambi no Rio de Janeiro. A reportagem é de Cláudio Ferreira. Integrantes das comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado participam de missão oficial nesta segunda e terça-feiras no Rio de Janeiro para acompanhar as investigações sobre o assassinato do congolês Moise Kabagambi, que aconteceu no dia 24 de janeiro. Moise, de 24 anos, foi espancado por 3 homens em um quiosque para o qual prestava serviços na orla da Barra da Tijuca e morreu no local. Ele teria ido cobrar uma dívida referente a 2 dias de trabalho. O crime foi registrado por câmeras de segurança e teve grande repercussão. Além de acompanhar o trabalho da polícia, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, disse que os parlamentares pretendem se encontrar com a família do congolês. O deputado falou ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Moise saiu do seu país de origem fugindo da violência. Chega aqui no Brasil, é brutalmente assassinado. O Brasil e as autoridades brasileiras não podem permitir, de maneira alguma, admitir que um caso desse volte a se repetir no nosso país e em lugar nenhum do mundo. Um jovem que trabalhou e foi solicitar os seus direitos trabalhistas, os seus direitos de receber o que você trabalhou e ser assassinado de forma tão brutal como foi. Os 3 agressores estão presos. Em depoimento à polícia, o dono do quiosque negou que houvesse uma dívida com o jovem congolês. Além das investigações sobre o crime, o grupo de deputados e senadores quer verificar o acesso da comunidade de refugiados congoleses a políticas públicas e as condições de trabalho deles. O ordenamento jurídico brasileiro garante o acesso aos direitos trabalhistas às pessoas em condição de refúgio, em consonância com o dispositivo da Convenção das Nações Unidas de 1951. Assim como os brasileiros, os refugiados têm esse direito. Eles podem obter a carteira de trabalho e direitos à previdência social. Portanto, podem trabalhar regularmente no Brasil. Estão na agenda dos integrantes da missão oficial encontros com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado e do Ministério Público, com o prefeito Eduardo Paes e com a comunidade congolesa que mora no Rio. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Carlos Veras, depois da visita será produzido um relatório com sugestões de ações que podem ser feitas pelo Parlamento a partir desse caso. 7 deputados apresentaram um projeto que concede pensão especial a Ivone Lololave, mãe de Moise. Pela proposta, o valor da pensão, que seria mensal e vitalícia, corresponderia ao teto do benefício do Regime Geral de Previdência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. 8h37 agora, pelo horário de Brasília. O projeto que libera quase 4 bilhões de reais para amenizar os impactos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19 na cultura está pronto para votação no plenário da Câmara. Estimativas de representantes da área cultural apontam que os prejuízos são de aproximadamente 270 bilhões de reais com a pandemia. Pela proposta, que é do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, e de outros senadores, os recursos para socorrer o setor virão do atual superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. Para falar da importância do projeto, que ficou conhecido como Lei Paulo Gustavo,
em homenagem ao ator e comediante que faleceu vítima do novo coronavírus. Já está na linha a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ela que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Muito bom dia, Márcio. É um prazer estar com vocês no painel eletrônico. De fato, na última reunião do Colégio de Líderes, o presidente Arthur Lira acatou a nossa solicitação dos deputados ligados à cultura com um apoio massivo dos líderes de pautar a chamada Lei Paulo Gustavo, que já foi votada no Senado, não é? Como você já disse, do senador Paulo Rocha, PLP 73 de 2021, mas também acatou pautar a Lei Aldir Blanc II. Então, é um conjunto de iniciativas, não é, que demonstram esse compromisso da Câmara com a cultura. A Lei Paulo Gustavo tem um objeto emergencial, lastreada sobre o fundo do audiovisual, e a Lei Aldir Blanc II, ela cria todo um sistema de fomento à cultura nacional, conectado com a Loteria da Cultura, com a ampliação do Fundo Nacional de Cultura. São duas leis que não se chocam, se complementam e são fundamentais para rompermos este isolamento, essa verdadeira desconstrução da cultura, onde o secretário Mário Frias, né, e seus auxiliares, como o senhor presidente da Fundação Palmares, o seu secretário executivo que ontem assaca contra o escritor Paulo Freire. Então, essa desconstrução, por essa qualidade ruim da secretaria, ela seria sobrepassada com uma decisão do parlamento, não é? Que seria aprovar a Paulo Gustavo, fazendo um socorro emergencial, porque a pandemia ainda está acontecendo, com um grande número de mortos e o setor cultural praticamente parado no Brasil, assim como a Aldir Blanc II, que garante efetivamente uma política cultural mais perene, mais permanente. Então, eu estou muito satisfeita e agradecida ao Colégio de Líderes, não é, ao presidente da Casa, aos deputados, líderes partidários, não é, que sustentaram a nossa solicitação e necessidade do setor cultural. Deputada Alice Portugal, a senhora bem colocou, a Lei Paulo Gustavo tem um caráter emergencial e a Lei Aldir Blanc II tem um caráter permanente. Essa conjunção dessas duas propostas pode realmente recuperar o setor cultural nacional, ou é necessário também uma mudança de gestão para que realmente os recursos tenham efetividade? A mudança de gestão se faz urgente no Brasil. E eu espero que o ano de 2022 ele dê uma guinada, né? Independentemente das cores partidárias, o Brasil visivelmente passa por um processo de desgoverno. E a cultura, talvez por causa da guerra cultural que foi instalada pelo governo federal, escolheu os seus a dedo, né? Os seus representantes, pessoas negacionistas, que fazem da lei Rouanet, por exemplo, legislam por portaria para defenestrar a lei Rouanet, e nós estamos com um subfinanciamento das atividades culturais, né? O cinema nacional de tanta qualidade, dando tanto orgulho, sendo premiado, abandonado. Somente agora, no fim do ano de 2021, a Ancine completou o seu quadro de dirigentes que estava desfalcado há 3 anos. Então, é um processo. A Cinemateca, nós avisamos em audiências públicas, tem risco de incêndio até que aconteceu, né? Tentativas de obstruir eventos como o Festival de Jazz do Capão, tive que entrar na justiça, né? A ópera, o Festival de Ópera Popular Nacional no Pará, né? Enfim, então é um processo obstrutivo contra a cultura nacional, como se ela fosse antimoral, antifamília, não é? Sempre com acusações dessa natureza, sem observar a pluralidade étnico-cultural, religiosa de nosso país, esta amálgama continental que é o Brasil, e cuja questão cultural se faz mister para a afirmação da identidade nacional. Então, o parlamento
fará um grande bem à cultura, como fez na aprovação da Aldir Blanc I em 2020. Foi o que sustentou a cultura esses 2 anos, né? Inclusive com o resíduo que nós conseguimos liberar o ano passado, com o apoio do Tribunal de Contas da União e com o desacordo do governo. Então, nós entendemos que a aprovação dessas 2 leis, elas são salvadoras para a cultura brasileira, ainda neste fim de safra muito difícil para a cultura nacional. Agora, deputada Alice Portugal, a Lei Paulo Gustavo prevê a liberação de perto de 4 bilhões de reais, aproximadamente, na verdade, 3,8 bilhões de reais de forma emergencial para a cultura. Esses recursos vão ser usados para quê, deputada? Da mesma forma que a Aldir Blanc foi utilizada, editais, chamadas públicas para projetos presenciais com protocolos sanitários, projetos à distância, para todas as linguagens culturais, além do auxílio emergencial. Então, é uma lei tipicamente emergencial, né? Eles têm, portanto, a ideia e o conteúdo do texto, né, de continuar a ajuda iniciada em 2020 pela Aldir Blanc aos artistas, aos criadores de conteúdo, às empresas que juntos compõem a cadeia econômica equivalente a 2,6% do PIB bruto nacional. Então, realmente, é também um setor que gera emprego, 5,8% do total de ocupados, né? Portanto, 6 milhões de pessoas, e é uma lei emergencial com essa mesma natureza da Aldir Blanc I. É válido, leva o nome de Paulo Gustavo, que nós perdemos essa grande promessa presente do cinema, do humorismo nacional, da cultura nacional, mas ela tem essa mesma natureza emergencial. E a outra tem uma natureza perene, permanente, que eu acho que vale a pena um debate profundo também sobre a matéria. São 20 deputados assinando a matéria, e acredito que esse par de leis garantem a cultura brasileira. Não basta só uma, precisamos das 2. Agora, deputada Alice Portugal, primeiro com relação à Lei Paulo Gustavo, a distribuição dos recursos garante que vai chegar na ponta para os criadores de cultura nas regiões mais afastadas do país, inclusive? Sim, a lei Aldir Blanc I, se ela, além de socorrer, né, o setor cultural, deu enormes contribuições até contra a fome dos mais humildes fazedores de cultura, não é, do hold que constrói, né, os bastidores da cultura. Efetivamente, né, ela conseguiu criar uma rede de gestores. Hoje, cidades improváveis que não tinham Secretaria de Cultura, tem Secretaria de Cultura, tem Departamento de Cultura que seja. Então, é muito provável que seja ainda mais eficaz do que foi a emergência inicial, que foi a Aldir Blanc I. Perfeito. Nós, então, agora temos ainda dificuldades de internet. De um evento, mas ele aceitou conversar conosco sobre a votação em breve dessa proposta bastante importante, que é a Lei Paulo Gustavo, e também da Lei Aldir Blanc II. Deputada Alice Portugal, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Eu que agradeço, um forte abraço, desculpe, já estou entrando em um evento. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Nós é que agradecemos mais uma vez a deputada Alice Portugal, que mesmo em meio a compromissos conseguiu conversar conosco. A deputada que é do PCdoB da Bahia e preside a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. 8h47, agora pelo horário de Brasília, deputados iniciam cálculos sobre o impacto do novo piso salarial da enfermagem sobre as contas públicas. O repórter Murilo Souza acompanhou as primeiras reuniões que foram realizadas com sindicatos e governantes. E tem mais detalhes. O debate sobre o novo piso salarial da enfermagem na Câmara dos Deputados se concentra agora no grupo de trabalho que analisa os impactos financeiros e orçamentários da proposta, que está prevista em um projeto de lei já aprovado pelo Senado. Enquanto entidades sindicais e de classe ligadas à enfermagem sustentam que o piso é uma recomposição salarial justa para milhares de profissionais que foram ainda mais exigidos durante os 2 últimos anos de pandemia, União, estados e municípios
temem o impacto do novo piso nas contas públicas. Segundo o projeto, que ainda precisa passar por 4 comissões da Câmara e pelo plenário antes de seguir para a sanção presidencial, o piso salarial dos enfermeiros passará para R$ 4.750, o de técnicos de enfermagem para R$ 3.325 e o de auxiliares de parteiras para R$ 2.375. Hoje, não existe um piso unificado em todo o país, e os vários pisos variam entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Na avaliação das entidades, eventuais mudanças no piso nacional da categoria devem levar em conta a quantidade de profissionais em atividade e não o número de registros ativos, como explica a vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, Lucimari Pinto. Os postos de trabalho disponíveis são consideravelmente inferiores ao quantitativo de profissionais registrados nos conselhos profissionais de classe. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, atualmente existem 2,5 milhões de registros ativos no Conselho e pouco mais de 1.200.000 profissionais empregados. Além de pessoas que nunca exerceram a profissão, aposentados e óbitos, as entidades argumentam que um único profissional pode ter até 3 registros simultâneos ativos, como enfermeiro, técnico e auxiliar. Mesmo favoráveis à valorização dos profissionais da enfermagem, representantes dos Ministérios da Saúde e da Economia e de secretarias estaduais e municipais de saúde foram unânimes ao afirmar que o novo piso salarial pode comprometer a capacidade de pagamento dos gestores públicos, que é limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelos cálculos do governo federal, os gastos com profissionais da enfermagem aumentariam em 22,5 bilhões de reais, considerando os setores público e privado. Estados e municípios, no entanto, projetam apenas para o setor público um aumento de despesas da ordem de 26,5 bilhões de reais. Antônio Carlos de Oliveira Júnior, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, disse que a estimativa de impacto de estados e municípios utiliza informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e considera um total de 820 mil profissionais. A questão de mérito não se discute, né? Realmente é meritório, mas o que preocupa, né, é o que isso afeta os orçamentos locais e o respeito à lei de responsabilidade fiscal em função, né, do artigo 20, que define o percentual máximo que os poderes executivos poderão gastar com o pessoal. Né? Relator do colegiado, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, lembrou que após a aprovação do projeto no Senado, houve divergência quanto ao impacto causado nas contas públicas, o que impediu que o texto avançasse na Câmara ainda no ano passado. Ele acredita que o grupo de trabalho vai revelar um impacto financeiro menor do que o esperado. Esse grupo de trabalho tem uma finalidade, que é chegar no seu relatório final aos números do impacto que terá. E diria que foram muito importantes os dados trazidos pelas entidades, porque elas esclarecem, muitas vezes, contra-informações que estão sendo utilizadas. Fica muito claro os dados do número de profissionais registrados e o número de profissionais que estão ativos nos postos de trabalho, ou seja, que... O grupo de trabalho deve ainda ouvir representantes do setor privado, das santas casas e de hospitais filantrópicos. A previsão é que o relatório com o impacto orçamentário do piso salarial dos enfermeiros sobre as contas públicas e da iniciativa privada seja apresentado até o dia 25 de fevereiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. 8h52 agora em Brasília. Hoje é o dia... Não, na verdade, na última sexta-feira foi o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o projeto para premiar mulheres pesquisadoras brasileiras. O repórter Silvério Rios tem os detalhes. 11 de fevereiro é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. O marco foi definido em 2015 durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, com a finalidade de promover a defesa da igualdade de gênero no meio científico. O objetivo é prestigiar personalidades femininas que tiveram papel fundamental no desenvolvimento da área e incentivar outras mulheres e meninas a seguirem carreira nos campos da ciência e tecnologia. Um estudo da Unesco indica que mulheres ocupam apenas 28% das posições de pesquisa no mundo. No Brasil, os números mostram uma realidade um pouco menos desigual. De acordo com o levantamento Open Box da ciência, as mulheres representam 40,3% dos cientistas que declaram ter doutorado na plataforma Lattes,
que é a base de dados do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E uma das mulheres que se destacam no meio científico mundial é a astrônoma brasileira Duília Fernandes de Mello. Professora e vice-reitora da Universidade Católica das Américas, nos Estados Unidos, ela é reconhecida pela descoberta de galáxias e de estrelas intergalácticas em trabalhos de parceria com a NASA, a Agência Espacial Americana. Mas o caminho até ganhar destaque foi longo e nem sempre fácil. Por isso, Duília criou uma rede de apoio na internet para incentivar as mulheres que desejem seguir carreira científica. As mulheres são minorias na ciência e sempre é muito difícil para as minorias. Então, existem muitos obstáculos, a gente tem sempre que ter muita resiliência e ajudar umas às outras. Então, eu recomendo a todas que procurem as mulheres nas áreas específicas e façam aí a sororidade, né? É muito importante nessa hora para a gente conseguir vencer todos os obstáculos, né? As microagressões que acontecem no dia a dia, mas não deixar que isso nos desestimule. A deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que recentemente teve um encontro com a doutora Duília de Mello, destaca a importância de termos mulheres na ciência, ainda mais nesses tempos de pandemia de Covid-19. Imagine agora, nesse período de pandemia, em que nós estamos dependendo extremamente da atuação positiva de todos os cientistas, quer seja homens e mulheres, e com gancho, com as mulheres se destacando, para cuidar do nosso povo e descobrirmos remédios e tratamentos eficazes. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que institui o Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger, e tem por objetivo incentivar a formação de mulheres cientistas e pesquisadoras. A autora da proposta, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defende a importância de se promover a igualdade de gênero na área científica. Sabemos da invisibilidade que fazem com que as mulheres sejam apenas consideradas colaboradoras, dificilmente protagonistas das descobertas, quando, na verdade, há muitos escritos que provam a presença efetiva da mulher nas grandes descobertas, na garantia do desenvolvimento científico e tecnológico em todas as épocas da história. O prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger vai ser concedido anualmente pela Câmara a 3 mulheres cientistas que se destacarem por suas contribuições para a pesquisa nas áreas de ciências exatas, ciências naturais e ciências humanas. Nascida em São Paulo em 1932, Amélia Império Hamburger foi uma física, professora, pesquisadora e divulgadora que, além de outras realizações, participou da criação da Sociedade Brasileira de Física. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. 8h56 agora, pelo horário de Brasília. Deputados analisam proposta para garantir às pessoas em situação de rua direitos básicos, como acesso a refeições diárias e banho. A reportagem é de Carla Alessandra. A Câmara está analisando o projeto de lei que determina ações para a garantia dos direitos das pessoas em situação de rua. Pelo texto, é preciso garantir acesso à água para banho e produtos de higiene pessoal, 4 refeições diárias, acesso à saúde e, durante a pandemia, o governo deve ainda providenciar moradia para essas pessoas, inclusive utilizando imóveis públicos. Segundo o levantamento apresentado pelo IPEA, com base nos dados do Censo Anual do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, até 2019 o Brasil contava com uma população de 222 mil pessoas em situação de rua. Os dados para esse estudo do IPEA referem-se aos anos de 2012 a 2019, mas o Instituto estima que durante a pandemia o crescimento possa ter sido de 140%, levando essa população vulnerável a mais de 500 mil de pessoas. O autor da proposta sobre direitos da população de rua, deputado José Nelton, do Podemos de Goiás, lembrou que a Constituição Federal garante saúde e assistência aos desamparados, o que não vem sendo cumprido pelo governo, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Aquele cidadão, aquela família que morava de aluguel, não conseguiu mais pagar o seu aluguel, foi jogado para a rua, morando em lugares insalubres, debaixo de viadutos, nas praças. E o governo tem a obrigação e o dever de cuidar dessas famílias. Nós não podemos ter um país rico
com a parcela da sociedade passando fome, passando necessidade. A maioria dos moradores de rua está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Já as principais ações dos municípios para essa população são focadas em 3 pilares: abrigamento, higiene e alimentação, mas são realizadas de maneira insuficiente, não atendendo todas as pessoas vulneráveis. Para o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, a falta de dados dos impactos da pandemia nessa população, como o número de infectados e óbitos, é um empecilho para pensar em políticas públicas de saúde e proteção social eficientes, principalmente para crianças e adolescentes. A proposta que estabelece ações para atendimento da população em situação de rua vai ser analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Para 59 minutos pelo horário de Brasília, o painel eletrônico está chegando ao fim. O programa de hoje teve produção de Carmen Fortes e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Larcher e Márcio Aquilissardi. O diretor executivo da Secretaria de Comunicação e Mídias Digitais é Luiz Otávio Teixeira, o secretário de Comunicação, o deputado Acácio Favacho, e o secretário de Mídias Digitais, o deputado Alex Santana. Eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você mais uma vez por estar conosco no painel eletrônico nesta manhã de segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Desejo a você um bom dia, uma boa semana. A gente se vê amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no painel eletrônico. Até lá! Você acabou de ouvir Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio.